Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, quarta-feira, e a gente está aqui para fazer a nossa meditação de hoje. Vamos ver o que Jesus trouxe nessa quarta-feira para a nossa vida. O que Ele quer de mudança para nós, né? Todos os dias temos essa oportunidade de estarmos vivos, né? Mais um dia que podemos fazer diferente, não é? Dar o nosso sim, encontrar Jesus na nossa vida através da palavra dele, entender para ver o que ele quer para nós, não é? De mudança. Sabemos que não é fácil viver ali à risca tudo o que ele quer, não é? Todos os ensinamentos que ele pede que a gente siga, mas a gente pode tentar aos poucos, todos os dias um pouquinho, não é? Dentro do nosso limite, não é? Todos nós temos um limite. Então, isso aí já agrada o seu coração. Então, vamos ver o que ele quer hoje para nós. Então, hoje a palavra de Deus está no livro de Lucas. O capítulo é 19 e o versículo é do 1 ao 10. Rico também pode salvar-se. Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia aí um homem chamado Zaqueu. Era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu desejava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão, pois ele era muito baixo. Então, correu na frente e subiu numa figueira para ver, pois Jesus devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Desça depressa, Zaqueu, porque hoje preciso ficar em sua casa. Ele desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria. Vendo isso, todos começaram a criticar, dizendo: Ele foi se hospedar na casa de um pecador? Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: A metade dos meus bens, Senhor, eu dou aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. De fato, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Gente, essa passagem de Zaqueu é maravilhosa, não é? Todos nós deveríamos nos colocar na pessoa de Zaqueu, o pecador. A palavra diz que Zaqueu era um cobrador o chefe dos cobradores de imposto. Sabemos muito bem que os cobradores de impostos eram ladrão por cobrarem horrores das viúvas, daquele povo lá da época, não é? Então, mas houve naquele Zaqueu, naquele homem pequeno, um desejo no coração de conhecer Jesus. Esse desejo que Jesus espera de nós todos os dias, que a gente queira no nosso coração conhecê-lo através da palavra de Deus, através da Bíblia, através da sua palavra, dos seus ensinamentos. Lá eles tiveram a oportunidade de ver Jesus pessoalmente, né? E nós temos a oportunidade de ter a palavra de Deus, todos os seus ensinamentos, né? Então a palavra diz que Zaqueu era o chefe dos cobradores, ou seja, Zaqueu dava ordem aos cobradores para roubar, né? E Jesus conhecia Zaqueu, assim como conhece a mim, conhece a você, né? E a palavra diz que Jesus estava entrando na cidade de Jericó e ele soube que Jesus iria passar por ali. Só que a palavra diz que Zaqueu era um homem pequeno, né? Baixinho, pequenininho. A multidão era enorme. As pessoas, quando sabiam que Jesus ia passar por ali, iam em busca de cura, né? E aí, Zaqueu pensou: eu preciso ver Jesus, conhecer esse homem que é tão falado. E aí, Zaqueu sobe numa árvore. A palavra diz que Zaqueu fica ali, escondidinho naquela árvore ali, somente para ver Jesus, né?
mas o coração de Jesus foi elevado até Zaqueu. Não é? Naquele momento, Zaqueu foi escolhido por Jesus mesmo sendo pecador. Hoje, eu posso estar sendo escolhida por Jesus para mudar de vida, para ter um compromisso a mais com Ele, para querer entender a Sua palavra, para querer meditar a Sua palavra, ter mais intimidade na oração com Ele, não é? Por quê? Porque, em primeiro lugar, Zaqueu tomou a iniciativa de subir naquela árvore. Quando a gente lê essa passagem e muitas outras passagens da palavra de Deus, a gente vê como uma história normal. Você lê, você vê que simplesmente Zaqueu, ele subiu na árvore porque ele era pequeno, não tinha como ele ver. Mas quando a gente traz para a nossa vida, não é? A gente tenta tirar daqui o ensinamento para trazer para a nossa vida, não é isso que significa, não é? Aqui é uma teoria, mas na prática, o que significa Zaqueu subir naquela árvore? Naquele momento, o coração de Zaqueu, trazendo para a nossa vida, deu o seu sim pela primeira vez em querer uma conversão. Vamos se dizer que Zaqueu vivia naquela profissão ali, mas Zaqueu já estava cansado de fazer coisas erradas. Escutou falar de Jesus, não é? E aí, Jesus foi tocado no coração. Todas as vezes que eu dou o meu sim a ir a uma igreja, eu dou o meu sim a dobrar o meu joelho para ter uma intimidade com Jesus, o meu coração, ele se conecta com o de Deus, não é? Jesus, ele se faz presente naquele momento. Naquele momento, Jesus se fez presente na vida de Zaqueu, não é? Porque Zaqueu, em primeiro lugar, quis no seu coração subir naquela árvore para vê-lo. Que significa, Zaqueu deu o seu sim a refletir a palavra de Deus, por exemplo, a tentar entender e a tentar colocar em prática. Então Jesus, de imediato, diante de tanta gente, Jesus escolheu a casa de Zaqueu para ceiar, almoçar, repousar, né? E a palavra diz que todos ficaram furiosos, né? Todo mundo ficou furioso. Nossa, como é que ele se diz ser um santo e vai jantar, vai entrar na casa de um pecador, não é? Todos nós somos pecadores e todos nós temos a oportunidade de dar o nosso sim a querer viver a palavra de Deus, mudar de vida, sairmos desse mundo, né? Não do mundo em si, mas das coisas que ele nos oferece, com muita facilidade, né? O mundo tem muito dessas coisas, de nos oferecer as coisas com muita facilidade, e são coisas boas. O mundo, ele é movido por Satanás, não é? Para estar sempre nos tirando da presença de Deus através do pecado. E aí, Jesus, a palavra diz que Jesus vai à casa de Zaqueu e todos ficam ali criticando, não é? E Jesus diz, ainda hoje, eu vou cear na tua casa, eu preciso ir à sua casa. Por quê? Porque Jesus estava vendo dentro do coração daquele homem, né, que ele queria a mudança, ele queria sair daquela vida. Muitas vezes você quer sair do pecado que você vive, mas você não sabe como, né? Você não sabe como. E o caminho começa por aqui. Em você, no coração, você querer o sim, você dizer, Senhor, eu estou cansada disso aqui. Isso aqui não me preenche mais, né? Aquele pecado de estimação, aquela vida errada no mundo, onde todo mundo te oferece para as pessoas e tu se dá numa boa, não é? Enfim, cada um dentro de uma realidade de pecado, eu dentro da minha, você dentro da sua. E aí, naquele momento, Zaqueu se sentiu amado por Jesus, não é? E se arrependeu de tudo aquilo que ele fazia. A palavra diz que Zaqueu disse, eu irei devolver 4 vezes mais se eu roubei tudo aquilo que eu roubei desse povo durante a minha vida inteira. E Jesus diz, a salvação hoje entrou na sua casa.
né? Por quê? Porque houve uma conversão verdadeira de Zaqueu. Então, o significado de Zaqueu estar naquela árvore não era somente ver com os olhos físicos Jesus, era ver com o coração, era querer sair daquela vida. Eu preciso querer sair da minha vida errada que eu vivo hoje, das práticas erradas que eu sei muitas vezes que ofende o coração de Deus. Eu preciso sair, eu quero sair, não é? E se hoje eu não sinto esse desejo, eu preciso sentir enquanto é tempo. Por quê? Porque o tempo ele está abreviado, não é? Vai chegar um fim para a minha vida, vai chegar um fim para a sua vida. A gente precisa estar pelo menos um pouquinho apto a chegar diante de Deus, para que a gente tenha pelo menos a esperança de que iremos ganhar a vida eterna, ganhar o céu, né? Com as nossas mudanças, com os nossos esforços. Então hoje a palavra de Deus ela nos traz isso, não é? Ela nos traz a figura de Zaqueu, o homem que encontrou Jesus, que desejou ver Jesus e que Jesus foi à sua casa, né? E ali houve uma conversão daquele homem. Eu preciso me converter hoje. Eu preciso sentir o desejo no meu coração de querer ver Jesus. Não é com o olhar físico, porque não somos capazes disso, mas é com o olhar do coração. Eu preciso me cansar da minha vida errada que eu vivo aqui, das coisas, das práticas erradas. Não é? Muitas vezes eu tenho medo de saber o que a palavra de Deus me apresenta todos os dias. Por quê? Porque há uma radicalidade muito grande para que eu ganhe o céu. E é natural. Não podemos ganhar o céu só em pegar a Bíblia, colocar aqui, ó, e irmos à igreja. Vestir uma roupa lá embaixo, muito bem composta, e irmos à igreja. Não. Basta querer ver Jesus no coração, querer mudar, querer se esforçar a viver isso aqui. Eu preciso me esforçar mesmo que eu caia, porque eu vou cair várias e várias e várias e várias vezes, né? E vou desejar as coisas do mundo, sim, eu vou desejar as coisas do mundo e muitas vezes eu vou cair, mas eu preciso reconhecer que eu fui fraca, pedir perdão e voltar para o caminho certo. É isso que ele quer para mim, é isso que ele quer para você no dia de hoje. Então o Evangelho nos traz essa história maravilhosa de Zaqueu, né? Essa conversão maravilhosa de Zaqueu. Zaqueu era um pecador, né? Roubava as pessoas, ensinava os cobradores de impostos a roubar as pessoas, né? Mas com certeza para Zaqueu ter vontade de ir atrás de Jesus, de subir naquela árvore para vê-lo, Zaqueu já estava cansado daquela vida, não é? E a gente sabe quando a gente está cansado de alguma coisa que a gente não quer mais para a nossa vida e a gente não vê direção. E hoje a palavra vem nos ensinar que eu preciso, em primeiro lugar, sentir no coração o desejo de mudar. Eu preciso entender a palavra de Deus. Não quer dizer só ir a uma igreja, frequentar uma igreja, não. Eu preciso entender a palavra e trazer para a minha vida. Eu não posso somente ler o evangelho do dia, fechar a Bíblia e deixar para lá. Ah, hoje foi a historinha de Zaqueu. Nossa, que história bonitinha, não é? Muito linda a história de Zaqueu. Não. Eu preciso pegar o exemplo de Zaqueu para a minha vida. Eu posso eu posso não fazer o pecado que Zaqueu fazia, né? Eu posso não roubar, mas eu posso adulterar. Eu posso ser uma pessoa adúltera, uma mulher promíscua, vamos se dizer assim, que dá seu corpo para qualquer um que chega, não é? Viver aí num adultério, se eu for casada, por exemplo, casada, matrimônio, igreja, padre, tudo bonitinho ali, bênção de Deus. Eu posso viver também, estar vivendo uma fornicação, não é? Que é o sexo fora do casamento para solteiros. Então, enfim, existem vários tipos de pecado que não vai diferenciar se é grande ou se é pequeno ou se é médio. Para Jesus o pecado é o pecado.
todos os 10 mandamentos, os pecados são iguais, né? Adulterar é a mesma coisa que julgar uma pessoa, né? Porque a palavra de Deus também diz, tem uma passagem que a palavra de Deus diz: com o mesmo julgamento que você julgar as pessoas, você será julgado por mim. Então, se eu julgo uma pessoa porque ela está roubando, Jesus ele vai me julgar conforme ele vai julgar aquele ladrão ali, né? Conforme aquele ladrão ali. E a gente não pode esquecer que a única certeza que a gente tem nessa vida é que existe no céu um ladrão. Um homem que foi ladrão. Por quê? Porque na sua cruz, ao lado da sua cruz, do seu sofrimento, lá estava o ladrão. E o ladrão se arrependeu, acreditou que era o Filho de Deus que estava ali. E ele disse o quê? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então essa certeza nós temos. Não é? Nós católicos acreditamos nos santos, que os santos, aquelas pessoas que passaram pela terra, que foram pecadores, mas que num determinado tempo de vida, eles mudaram radicalmente a sua vida para viver isso aqui. Acreditamos que tem um lugarzinho separado no céu para eles, não é? Acreditamos em Nossa Senhora, Mãe de Jesus, por ter o seu ventre santo, por ter sido escolhida por Deus para gerar um santo. Sabemos que um santo puro, puro, puro como Jesus não podia habitar num ventre de uma mulher pecadora, mesmo que esse pecado fosse o original, não é? O pecado, aquele pecado que nascemos com ele, que é o pecado de Adão e Eva. Acreditamos que Maria não tinha pecado, porque ela já estava sendo escolhida por Deus desde o ventre da sua mãe. Então, assim, não podemos julgar o pecado do outro, né? Muitas vezes eu olho, o outro tá adulterando, eu tô roubando, o outro tá roubando, eu tô acusando, eu tô ali apontando o dedo, julgando as pessoas, né? Então, pecado é pecado para Jesus. Então, hoje Jesus nos convida a ser Zaqueu, querer dentro do nosso coração essa mudança, mesmo que ela seja aos poucos, né? Não podemos ser radical conosco porque somos humanos e ele também nos entende. Por quê? Porque ele já esteve aqui. Ele já se fez carne aqui na terra, né? Então ele sentiu tudo. Ele sentiu tudo. Ele só não pecou. Ele só não se manchou com o pecado. Amém? Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.